Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34. 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34. A epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola muito importante. Todo o livro da Bíblia é muito importante, mas na construção dessa identidade da comunidade, da igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha algumas particularidades e que se assemelham muito às particularidades do nosso tempo. Aquela era uma igreja que vivia num contexto multicultural. Se você pensar no nosso país, eu tenho viajado bastante, fui a Goiânia outro dia, como o goiano é diferente do carioca. A igreja de Corinto, ela reunia pessoas de diferentes lugares ali. A igreja de Corinto era uma igreja multifacetada e, por isso, ela tinha uma dificuldade no tema da comunhão. Hoje, nós estamos muito preocupados com as nossas particularidades, com a nossa própria vida. E em Corinto, essa era uma realidade muito aflorada. Os moradores de Corinto eram pessoas muito individualistas. E nesse texto, em especial nesse texto que a gente vai ler, o apóstolo Paulo, ele trabalha isso. E ele fala sobre o que é a ceia do Senhor. E por que a ceia é importante para nós. Qual o lugar da ceia do Senhor na nossa vida? E é sobre isso que eu quero, nessa noite, falar com você. E trazer isso, não de uma maneira teórica, mas eu quero trazer isso para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Por isso eu queria que você lesse com muita atenção esse texto. 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34. Paulo diz assim: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em sua casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Ceia, comunhão. Ceia é um meio de graça. Palavra e sacramentos são meios de graça. E, como eu falei, ceia é um sacramento. A gente entende que existem dois sacramentos, o batismo e a ceia. Mas, ora, o que é um sacramento? Uma palavrinha difícil, né? Beleza, vamos simplificar aqui. O sacramento, ele é um sinal visível de uma graça invisível, trocando em miúdos. O sacramento é uma maneira da gente colocar para fora, da gente mostrar, da gente externalizar algo que aconteceu aqui dentro. Por isso que nós nos batizamos. Nós nos batizamos para dizer assim: ei, irmãos, eu também nasci de novo. Eu também fui salvo por Jesus. E eu também faço parte da igreja. Vocês são meus irmãos. Então, no batismo, esse ato de ser lavado pela água, a água significa lavar a nossa impureza. Então, é morrer para a carne e reviver e nascer de novo para Deus. Esse é um dos significados do batismo. A Santa Ceia é também um sacramento. E quem pode participar da ceia? Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que, assim como tiveram essa experiência do novo nascimento e por isso se batizaram, essas pessoas também participam da ceia do Senhor, porque elas dizem assim: eu nasci de novo, eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e eu estou em comunhão com o meu Senhor. A ceia, ela é um alimento espiritual para nós. Mas aí há algumas visões distorcidas e diferentes da ceia. Por exemplo, esses elementos, o pão e o vinho, eles não se transubstanciam. O que significa isso? Eles continuam. Eles são pão, são vinho, mas nós cremos que sobre eles há a presença espiritual de Jesus. Quando nós tomamos o pão e bebemos do vinho, nós tomamos para nós o sangue e o corpo de Cristo, que se fazem presentes ali de maneira espiritual. A ceia não é um memorial. Jesus, ele diz: fazer isso em memória de mim. Mas existem pessoas que dizem assim: a ceia é só para que a gente se lembre. Não, não, não. O próprio Senhor Jesus, ele diz, né, que esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. E tem pessoas que fazem uma interpretação apenas de uma parte. Mas não. A ceia é a presença espiritual de Cristo sobre esses elementos. Vamos aqui ao contexto de Corinto. A ceia naquele tempo era muito diferente da ceia hoje. A ceia hoje, a gente está aqui no momento do culto, os nossos diáconos, com muito carinho, prepararam todos os elementos. Hoje de manhã, essa mesa já estava posta aqui, já estava colocada. Os diáconos se prepararam para isso. Muito legal. Trabalho muito bom da nossa junta diaconal. Mas, naquele tempo, a ceia era muito diferente. Sabe como é que era a ceia? Eles marcavam um horário assim: olha, a partir das 11 horas da manhã, nós vamos nos reunir para a ceia. E aí tinham as pessoas traziam seus alimentos para a ceia. E aí o que acontecia?
As pessoas mais ricas traziam coisas muito boas e caras. E o que eles faziam? Eles não esperavam os mais pobres, e existiam aqueles até que faziam questão de chegar antes, para poder comer antes, e não dividir o seu alimento com os outros, principalmente aqueles que eram mais pobres. E Paulo fala sobre isso nesse texto que a gente acabou de ler. Nota como era diferente do que a gente faz hoje? Porém, muitas vezes a gente participa da ceia, a gente está em comunhão, mas sem se importar com os nossos irmãos. E isso também é um grande equívoco. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo mesmo sangue. Nós somos filhos do mesmo Pai. Há uma só fé, um só batismo, um só sangue que nos lavou e que nos regenerou. E aí, existem 4 verdades que são muito importantes, que Paulo trabalha aqui ao longo desse texto, que precisam ser destacadas aqui para nós. A primeira verdade é que quando nós participamos da ceia, nós olhamos para o passado, a morte de Cristo. Nós nos lembramos daquilo que aconteceu lá atrás. Olha o que fala aí o versículo de número 26. Olha aí na palavra. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A cruz de Cristo, ela é o centro da mensagem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu li um livro, certa vez, chamado O que Fizeram do Evangelho. Um pastor americano chamado David Nicholas, ele fez uma pesquisa em muitas igrejas dos Estados Unidos. Ele assistiu o culto dessas igrejas e ele notou uma coisa, que foram aproximadamente 200 igrejas, se eu não me lembro. E dessas 200 igrejas, muitas, ao longo do culto, não falavam da cruz, não falavam do Evangelho. E a mensagem central da igreja, do culto cristão, é a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho, aquilo que Cristo fez por nós, e é por isso que nós estamos aqui. A mensagem do Evangelho, ela fala sobre salvação, ela fala sobre resgate, ela fala sobre a nova vida. É por isso que a mensagem da ceia é uma mensagem que aponta para a cruz, que aponta para a verdade do Evangelho. Todas as vezes que comerdes esse pão, vocês anunciam a morte do Senhor. Mas, em segundo lugar, a ceia, ela também lança um olhar para frente. Olha que coisa interessante. Eu já tinha pensado nisso. Olha o que fala o versículo 26. Vocês anunciarão a morte do Senhor até quando, pessoal? Até que ele venha, ou seja, futuro. Há um momento de expectativa, porque nós sabemos que um dia o Senhor Jesus voltará, e voltará para levar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados. Você se lembra daquela passagem das lamparinas? Das 10 virgens? Você se lembra? E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que a gente se prepara para a volta de Jesus? Você está pronto? Se Jesus voltasse hoje, como ele te encontraria? Jesus vai voltar para levar a sua igreja, para levar o seu povo. E nós precisamos nos preparar como aquela noiva que se preparava naquele aposento. Nós precisamos entender que Cristo é o noivo, ele voltará para se casar em definitivo com a igreja que é dele. A ceia, ela
aponta para essa verdade. O Senhor virá. A segunda vinda de Cristo é a esperança para nós. A gente precisa ter isso muito claro, irmãos e irmãs. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sempre que acontece uma catástrofe, sempre que acontece uma guerra, um problema, as pessoas, existem aqueles profetas do caos. Está vendo aí, ó? Jesus está voltando. Outro dia um BRT bateu ali, e aí eu ouvi uma pessoa falando, está vendo? Jesus está voltando. Calma. Tem pessoas assim que querem um negócio. A Bíblia diz que Jesus está voltando. E a gente não precisa ficar procurando sinais, não. A Bíblia é suficiente, a palavra do Senhor é suficiente para nós. Jesus está voltando mesmo para levar a sua igreja. Não espere sinais, não, para você se preparar. Você não precisa disso. Você precisa se apegar à promessa. Outro dia, eu tenho o hábito de acordar cedo, porque minha esposa, ela acorda às 5h30 da manhã para o trabalho. E ela tem o seguinte hábito, ela, quando vai sair de casa, ela vem e me dá um beijo. Deu um beijo, eu acordo. Né? Acorda. E aí, às vezes, eu fico enrolando na cama e tal. Eu tento acordar assim 7 da manhã, mas às vezes 6 horas eu já acordo. E aí eu vou, ligo a televisão, vou assistir aquele jornal que passa de manhã, e eu estava vendo uma menina jovem, muito jovem, que foi morta. E eu fiquei pensando nos momentos da nossa vida que são desperdiçados, na juventude que é jogada fora, no tempo em que somos saudáveis e nós poderíamos dar o nosso melhor para Deus e nós não damos. Como muitas vezes nós desperdiçamos as nossas vidas. Jogamos a nossa vida fora muitas vezes. E não vivemos para o Senhor. Não aproveitamos e não levamos a palavra de Deus a muitos. Irmãos e irmãs, Jesus está voltando. E como que você tem vivido a sua vida? Talvez você esteja jogando a sua vida fora. Talvez você esteja desperdiçando a sua vida com muitas escolhas ruins. Reavalie o seu coração diante de Deus. Olhe para essa verdade. Jesus voltará para levar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos, preparados para isso. Em terceiro lugar, a ceia, ela fala sobre um terceiro olhar. Se o primeiro olhar é um olhar para o passado, se o segundo olhar é um olhar para o futuro, o terceiro olhar é um olhar para dentro. Isso, para dentro. Aqui dentro do seu coração. Olha o que fala o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando do autoexame. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Agora, olha só, esse negócio é complicado, porque às vezes você olha para dentro de você mesmo, e depois você olha para dentro de você mesmo e você diz assim, já olhei para dentro de mim mesmo, agora eu vou olhar para onde? Vou olhar para o meu irmão. Tá vendo? Minha irmã está toda errada, hein? Ei, não é isso não. E fulano está todo errado. Não, não é isso não. É olhar para dentro de você mesmo. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria. Deus nos ama e por nos amar, Ele dá alguns sinais para a gente. Sinais. Sinais. Ei! Você não vai acordar, não? Sinais. Olha, acorda. Ei, volta. Ei, teu orgulho está acabando com você. Ei, resolve esse problema. Ei, resolve aquilo. Ei, deixa para trás isso. Volta para os meus caminhos. Sinais. E é incrível, porque às vezes as pessoas vão se machucando, se dilacerando, perdendo, sabe, sendo cortadas, amarguradas. E elas não
aprendem. Nós não podemos ter um coração duro. Nós precisamos ter um olhar sensível, um ouvido sensível para a voz de Jesus. Ei, volta. Você se lembra daquele filho pródigo? Irmãos, essa é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia. Lucas 15. Quando aquele filho pródigo vai embora, pede a sua herança e vai para uma terra e gasta todos os seus bens. E quando ele está lá, tendo perdido todo o seu dinheiro, guardando porcos, comendo da lavagem dos porcos, ele se lembra, ele cai em si. Ele diz assim, poxa, o menor trabalhador do meu pai está muito melhor do que eu. Vou voltar e vou pedir perdão ao meu pai. Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Deixa eu parar por aqui. Essa visão é interessante. E essa é a visão de muitas pessoas da igreja. Se fulano voltar, ele volta, mas ele não merece ser tratado como filho. Vai ser tratado como inferior. Não, de jeito nenhum. Eu preciso dizer uma coisa. Deus está trazendo os filhos perdidos de volta para casa. E eles retornarão na condição de filhos. Porque Deus não tem trabalhadores. Deus tem filho. E filhos são amados. E amados com que tipo de amor? Eu vou dizer para você. Deus ama, eu vou usar uma expressão que o meu sobrinho usa lá de Recife. Agora ele está na Paraíba. Já ouviu a expressão pebinha? Pebinha é um negócio chinfrinho, mais ou menos, né? Deus não ama a gente com amor pebinha, não. Deus nos ama com amor perfeito. É um amor perfeito de pai. Deus é um pai perfeito. E Deus não tem servos. Deus tem filhos que são amados com a perfeição do seu amor. Ah, irmãos, a gente precisa entender isso. A ceia nos convida a esse autoexame para que a gente também entenda, ei, tem coisas erradas aqui, eu preciso consertar. Deus me ama com um amor perfeito, Ele é meu Pai. Eu posso descansar nisso. E aí, gente, bem conectado a essa verdade, há um quarto olhar que a ceia nos ensina, que a gente precisa olhar ao nosso redor. Gente, olha que coisa linda, os versículos 33 e 34 mostram para a gente. O texto fala assim, vou ler aqui. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei para quando for ter convosco. Esperem, façam isso juntos. Vocês são irmãos. A ceia nos ensina também a olharmos para o lado. E irmãos, tem pessoas muito próximas a você, que precisam de ajuda, que precisam de um ouvido, que precisam de uma conversa, que precisam de amigos. E às vezes a gente olha só para o nosso problema, E a gente se conforta com uma maneira muito mesquinha. Sabe qual é o nosso conforto, muitas vezes? Toda vez que alguém me fala isso perto de mim, me dá uma gastura. A pessoa se conforta com a pior dos outros. Mas tem muita gente pior do que eu. Sai para lá. Não é assim que você deve se confortar, não. Você deve se confortar com o seguinte: Deus está comigo. E Ele não me desamparará. Deus é um Pai perfeito. E eu sou filho dEle. Deus está cuidando de mim.
O texto que a gente acabou de ler aqui diz que a gente precisa olhar para o lado, esperar uns pelos outros. Há um tempo atrás, eu quero dar os parabéns à igreja por isso. Eu dei uma palavra muito dura à igreja aqui há um tempo atrás. Acho que dura como eu nunca tinha dado à igreja. Porque eu tinha participado de um ofício fúnebre da nossa igreja, que tinha ido eu, presbítero Kleber, acho que seu Paulo e dona Ana. E eu fiquei indignado. Porque uma pessoa da igreja tinha falecido e ninguém tinha ido. E em outras situações isso tinha acontecido também. E eu me lembro que eu dei uma palavra dura à igreja. Vou falar o que eu falei na época. Eu falei, olha, vocês estão ensinando como que as pessoas vão fazer quando você morrer. Não vai ninguém. Eu tenho até, sabe... Com a sua família vai estar lá chorando e não vai ter ninguém para consolar a sua família. As pessoas estavam assim, duras, assim, na igreja, nem piscavam. Mas a igreja aprendeu. A igreja aprendeu. E logo depois faleceu o marido de uma irmã da igreja e a igreja estava lá em peso. Sabe o que é isso, irmãos? É olhar para o lado. Existem pessoas do seu lado que precisam de cuidado, de carinho, de amor, de uma ligação. Já pensou se só o pastor da igreja ligar para as pessoas? Já pensou se só o pastor da igreja entrar em contato com aquelas pessoas que não vêm mais? Já pensou? Essa é uma tarefa nossa. Comunhão é isso. O texto, ele fala, esperem uns pelos outros. E aí esse texto apresenta para nós algumas verdades muito importantes. Uma gloriosa mensagem aqui é proclamada. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E depois, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, ela fala a respeito de uma gloriosa mensagem. A mensagem de que nós somos filhos amados do Pai e que Ele nos chama para uma comunhão profunda, real e verdadeira com Ele. Mas a ceia também mostra uma segunda verdade, uma advertência. Uma advertência é feita a mim e a você. Versículo 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Participar da ceia indignamente é um grave pecado. Quem participa dessa maneira se torna réu do corpo e do sangue de Jesus. E como que alguém participa da ceia indignamente? Simples. Fazendo isso sem o discernimento espiritual, sem crer no sacrifício de Jesus, participando de qualquer forma. Uma ordem clara é dada aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão, e assim beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, não foi em vão que Cristo morreu. E nós que somos ovelhas do Senhor Jesus precisamos reconhecer aquilo que Ele fez e faz por nós. A obra de Jesus foi realizada de maneira perfeita e nós hoje somos alvo do seu amor e do seu cuidado. E é por isso que o texto mostra para a gente esses perigos de participar da ceia indignamente, de participar da ceia sem discernimento e de participar da ceia sem um olhar para dentro.
Talvez hoje você diga assim, olha, eu estou mal, estou quebrado. Não vou nem participar da ceia. Deixa eu te explicar uma coisa. É por isso que você tem que participar. Porque não há na história, só há na história uma pessoa que participou da Santa Ceia sem pecar, Jesus. Todos pecaram. Todos nós falhamos. E a ceia é para quê? É para homens e mulheres pecadores como eu e você que reconhecem, eu não consigo me salvar, eu preciso de um Salvador. Participe da ceia. Agora, olhe para o seu coração, olhe para o seu pecado, olhe para o seu erro, olhe para as suas falhas, olhe para aquilo que está errado e diga, Senhor, eu fiz esse autoexame. Tem isso aqui no meu coração que está errado. Tem isso aqui que precisa do toque do Senhor. Vem transformar o meu coração com essa ceia, com esse elemento, com essa comunhão. Vem fortalecer a minha fé para que eu resolva esse meu problema, para que eu dê esse passo na direção da resolução desse problema, desse fato que está errado. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé. Quem participa dessa maneira alcança a graça do Senhor. É cheio, é alimentado, é suprido. Porque a ceia é isso, gente. É comunhão. E quando a gente está em comunhão com o Senhor, nós nos tornamos fortes. Não que em nós, essa é uma frase que precisa ser, né? Não que nós nos tornamos fortes, é que a nossa suficiência vem de Cristo. Ele é tudo em nós. Às vezes a gente está muito fraquinho. Mas você se lembra daquilo que Paulo disse? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez hoje você aqui esteja se sentindo fraco, cansado, sem força alguma. E o Senhor te trouxe aqui para que você entenda o seguinte: ei, eu sou tudo para você. E você não precisa de mais nada, senão eu. Cristo é tudo para nós. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo deve ser o centro do seu coração. Se volte para Jesus. Creia em Jesus. Descanse em Jesus. Se volte para Ele hoje e diga assim: Senhor Jesus, vem ser o centro da minha vida, vem ser o centro do meu coração. Eu quero voltar a ter uma comunhão profunda contigo. Eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero voltar para a tua palavra. Eu quero voltar a ter uma comunhão verdadeira, uma vida de oração. Qual foi o sonho que há anos o Senhor colocou no seu coração? Acende a chama. Deus não se esqueceu de você. Vamos ficar de pé. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, aviva o chamado. Aviva o sonho. Incendeia o nosso coração. Senhor, eu não consigo imaginar o Senhor negando um crente em Cristo Jesus que deseja ser cheio do Teu Espírito Santo. Enche o nosso coração com Teu Espírito Santo, Pai. Vem queimar, Senhor, o nosso coração. Existem pessoas aqui que tiveram um encontro contigo lá atrás, na juventude. Que já tiveram experiências profundas de comunhão real e verdadeira com o Senhor. E assim, hoje,
como aquela passagem da semente que é lançada à beira do caminho, que cai num solo rochoso. Parece, Senhor, que de repente nosso coração virou um solo rochoso, duro, onde a tua palavra não tem criado raiz. Ó Deus, vem transformar o nosso coração. Senhor, a gente conhece na tua palavra aquele texto que diz que o profeta devia profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Às vezes a gente se sente assim, Pai, como um vale de ossos secos. Vem derramar o teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Senhor, coloca sonhos no coração dos teus filhos. Não uma visão do nosso coração, mas o sonho que vem do Senhor. Coloca, Senhor, da tua certeza no nosso coração, para que a gente entenda que é certeza do Senhor para nós. Ó Deus, vem chacoalhar a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração. Senhor, nós temos desperdiçado o melhor da nossa vida. O tempo de saúde, sanidade, a gente tem desperdiçado, Pai. Porque chegará um tempo em que nós seremos levados, como o Senhor disse lá para Pedro. Senhor, hoje é o melhor dia da nossa vida. Hoje a gente está aqui, Pai, de pé. Senhor, nós não queremos mais desperdiçar a nossa vida. Aviva a tua igreja, aviva a nossa fé, aquece o nosso coração, Pai, e faz a tua obra na nossa vida. Que Cristo seja o centro do nosso coração, Senhor da nossa vida. Que Ele nos direcione, que Ele nos guie, que Ele nos leve na direção que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes um problema que você tem mexe tanto com você, que você se sente fraco e impedido de continuar. Mas a ceia do Senhor Jesus é para os fracos, porque Cristo é a nossa força. Por isso hoje não olhe para o seu problema não. Hoje olhe para Jesus. Queria orar com você hoje que está passando por um problema sério e que precisa de uma intervenção do Senhor. Eu queria que a gente pudesse orar junto aqui antes da Santa Ceia. Se você hoje, você que está passando por um problema muito difícil, queria te chamar para você vir aqui à frente, que a gente como igreja, a gente quer orar por você. Não é só o pastor que vai orar não, é a igreja que vai orar por você. São seus irmãos que vão orar por você. Isso, pode vir aqui, ó. Vem aqui, isso, fica mais aqui, isso. Seus irmãos vão orar por você. Não é o pastor, são seus irmãos. Você, irmão, irmã. A gente vai orar aqui por esses queridos irmãos aqui agora. Você pode estender uma das suas mãos? Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os nossos irmãos que têm passado por um momento difícil, pensando em desistir, passando por um momento duro, difícil. Ó Senhor, em nome de Jesus, que eles entendam que é o Senhor que vai à frente deles e que a última palavra virá do Senhor. Ó Deus, aquece o coração com a presença do Senhor Jesus. Ó Deus, vem enxugar dos olhos toda e qualquer lágrima, porque agindo o Senhor, quem impedirá?
E o Senhor está agindo. E o Senhor está mostrando para eles aqui que essa não é uma causa perdida, que o Senhor está no barco de suas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu irmãos. E, ó Deus, nos dá um coração sensível para que a gente saiba ser amado pelos nossos irmãos. Porque existem momentos da nossa vida que a gente precisa ser levado. Existem irmãos aqui que precisam de ajuda, de auxílio. Abre os olhos, ó Deus, da igreja, para que possamos ser uma bênção, para que possamos, nesse momento difícil, ser suporte, ser apoio, ser irmão de verdade. Ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, renova o nosso coração, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode dar um abraço aí no seu irmão. Isso, dá um abraço nele e nela. A última palavra vem do Senhor Jesus. Diga isso para ele, para ela. A última palavra vem de Cristo. Amém. Você pode